Eu sempre me sinto muito poderosa quando eu começo a gravar vídeo pro YouTube no mesmo dia que eu postei um. Tudo bem que eu postei ontem, mas mesmo assim eu já estou me sentindo desse jeito, sabe? Tipo, ai, como ela leva as coisas a sério. Nossa, já vim conteúdo. E aí eu demoro, tipo, 500 anos pra editar e soltar. Mas, enfim. Gente, bem-vindos ao vlog de Binding 13 que vocês tanto pediram. Eu até esqueci o nome da série, vou pegar aqui. E eu queria dizer que eu tenho, até então, todos os livros que já foram lançados dessa série. E até onde eu sei, vamos lá, eu vou fazer aquele momento onde eu não pesquisei sobre a história e vou falar sobre o que eu sei. Uma série onde cada livro é sobre um casal diferente. Isso eu tenho certeza. E esse primeiro casal, até onde eu vi, uma questão de trauma gigantesca. Eu achei que eles já estavam na faculdade, mas eu tenho agora quase certeza que, na verdade, eles estão na escola ainda. É um pouco preocupante, porque se vai ser uma história tão cheia de trauma, pelo amor de Deus, né? Quantos anos será que os bonitinhos têm? Mas vamos lá. Eu tô indo numa cafeteria começar a leitura. Às vezes eu sinto que eu consigo focar muito quando eu tô em um local diferente da minha casa. Aqui eu tenho muitos estímulos, eu tenho muitas coisas que eu quero fazer, minha cabeça vai a mil, e aí eu não fico tão focada, sabe? Então a gente vai pra lá, e é isso aí. Deixa eu pegar o livro. Tá, então, acho que até então, até esse vídeo estar sendo gravado, são 5 livros. E, gente, parece que vai ficando cada vez maior. Pelo que eu tô vendo aqui, o terceiro é o menor. Mas o quinto livro, eu só não sei onde eu botei ele. Ele deve estar em algum canto por aí. Só sei que o outro livro aí que eu recebi, o bicho é bem grande também, sabe? Mas esse aqui é enorme. Então, ó, o primeiro, Marcação Cerrada no Amor. Os garotos... Ah, a série é Os Garotos de Tommen, né? Será que tem esporte? Ele quer salvá-la, ela quer se esconder. Ela está ferida, ele está determinado. O destino os juntou, o amor os uniu. Girl. No colégio Tommen, os ânimos são tão aflorados quanto os hormônios. E quando o atleta mais popular da escola conhece a frágil e tímida Luna Nova... a história promete ser explosiva. Johnny e Shannon logo de cara criam uma relação de amizade e carinho que vai ajudar ambos a enfrentar seus desafios, mas em pouco tempo o sentimento começa a se tornar mais intenso, despertando dúvidas, desejo e inveja de todos os lados. O Johnny e a Shannon, olha, o Johnny ele é narigudo, por representatividade de nariguda, véi. E um marca-página que estarei usando. Na verdade, assim, eu acho que é mais legal usar a fanart, né, de marca-página, mas foda-se, já foi. No total, são 698 páginas. E aí, como é um livro bem grande, eu quero ver quanto tempo vai demorar pra acabar ele. Então, deixando bem claro que esse aqui é o dia 1. E eu acho que eu vou contar apenas a quantidade de dias que eu toquei no livro. Porque senão, às vezes eu fico, tipo, 3 dias sem tocar no livro. Aí eu não quero que conte esse tempo, entendeu? Então só vai contar os dias em que eu realmente peguei pra ler. Nem que eu tenha lido uma página, mas aí vai contar, entendeu? Sei lá, faz mais sentido na minha cabeça. Então, bora. Eu espero muito que vocês gostem. Muitas pessoas se dividiram, falando que eu vou amar. E outras se dividiram falando que eu vou odiar esse livro. Eu tô bem curiosa. Gostaria de deixar muito claro que uma das minhas maiores coisas sobre a leitura é que pra mim tem que ser algo realmente prazeroso. A leitura pode me tirar da minha zona de conforto e isso ser um pouco desconfortável e ser uma coisa que às vezes assuntos ali são mais dolorosos do que qualquer coisa e ser uma leitura difícil. Porém, eu tenho que ter um motivo para continuar. Sempre comigo é isso. Então, gente, aqui não é um lugar onde você vai encontrar apenas leituras sérias ou leituras que mudam vidas. Eu confio muito no potencial de leituras consideradas bobas e romances considerados bobos mudarem a minha vida, tá? Porque eu sou uma pessoa apaixonada no amor. Tanto é que hoje mesmo eu vi um edit de Naruto que eu nunca tinha visto. Nunca vi Naruto. É um edit de Naruto tão romântico, quase me fez começar a ver Naruto. Porque eu sou muito amante do amor, tá? Por isso que eu acho que eu sou fã da Taylor. Tá bem grande já nessa introdução. Dia 1. Seguinte, galera, nós ainda estamos no primeiro dia, tá? Isso aqui é a primeira atualização do vlog. E eu só li o primeiro capítulo. Eu comecei o segundo, mas eu ainda não terminei ele. E eu voltei da livraria, comprei um livro, aliás, da Abby Jimenez. E, gente, eu já quero aparecer falando aqui porque postei no meu daily. A minha ideia era fazer esse vlog meio que falando os spoilers, só que de um jeito assim. No início da leitura, eu acho que você não precisa pular, só se você não quiser saber nada sobre o livro. Aí eu acho que nem tem pra que você assistir muito esse vlog. Eu vou comentar as coisas como se eu estivesse contando pro meu namorado, por exemplo, sobre o que trata a história, sabe? Eu acho que, sei lá, quando eu tiver depois do capítulo 5, eu começo a falar pra vocês, galera, aqui talvez seja spoiler, então pulem. Só que assim, é aquela coisa, eu acho que não tem muito pra que assistir muito esse vlog, se você não quiser saber, porque as minhas reações vão vir desses papos aqui, onde eu vou estar falando sobre o que aconteceu até então. Beleza, eu tô me arrumando porque eu vou dormir na casa do meu namorado, tô, tipo, arrumando minhas coisas, então eu vou falando com vocês e me movimentando aqui. Basicamente, no livro, a gente vai ter Porra, já esqueci, não, é Sydney? Não é Sydney? Johnny e Shannon. A Shannon, gente,
Gente, ela sofreu bullying a vida inteira e ela vem de uma escola comunitária e tal, e é lá onde acontece o bullying dela. Só que assim, a bichinha meio que sofre muito, porque a família dela é meio disfuncional por causa do pai. O pai dela é um escroto do caralho, homofóbico, e a gente sabe disso porque a bicha tem, tipo, 4 irmãos homens. E aí, o mais velho, ele é gay e ele não mora mais com eles. Ele acha que tem 23 anos. É basicamente isso. Ela fala que ela sente muita falta do irmão dela, mas que não conversam há um bom tempo. E fala também que ele protegia muito ela e, enfim, sempre entendeu ela, no geral, assim. Atualmente, ela tem um irmão que é o Joey. Ela tem um irmão. É que os outros são mais novos, assim, sabe? Tem um que tem, acho que 3 anos de idade. Enfim, o mais velho é o Joey, depois do outro, né, que é o Darren, que ela não, que é gay e ela não tem mais contato, enfim. E o Joey, ele defende muito ela, eles estão na mesma escola. E assim, a mãe tenta fazer alguma coisa pra mudar os filhos dela de escola. Tipo, a menina, gente, a menina chega todo dia mais humilhada do que do anterior, sabe? É uma coisa meio tipo, meu Deus do céu, ninguém vai fazer nada. Então, por exemplo, ela dá alguns exemplos do que acontece, que teve um dia que ela voltou com a blusa toda rasgada, que foi quando a mãe dela decidiu tirar ela dessa escola, confrontou o pai e usou um dinheiro, tipo, de empréstimo pra colocar ela numa escola particular. É caríssima e que é muito zoada no bairro onde ela mora, porque ela fala que ela morra. Ela mora num bairro pobre e aí, tipo, é uma escola que, sabe, se você é dela, as pessoas te zoam ali no bairro dela. E aí ela tá até com medo do que as pessoas vão falar, mas ao mesmo tempo ela não aguenta mais do que ela sofre na escola atual dela. Então ela tá, tipo, muito feliz que ela vai mudar. E enfim, eu gostei bastante de ver a relação dela com esse Joey, que é o irmão, porque eu achei fofo, assim, sabe? As coisas que ele falou pra ela. Por exemplo, no primeiro dia, ele acordou mais cedo só pra desejar boa sorte e dar dinheiro pra ela, sabe? Eu achei super querido, assim, tipo, o cuidado. O que é muito triste também, porque, assim, os pais, a mãe se importa, mas a mãe trabalha muito. Então ela não tem muito o que fazer, assim, sabe? Nesse quesito. Mas, tipo, é muito triste também, porque a menina tem mais amor ali, sabe? E cuidado vindo do irmão do que do próprio pai. Então, enfim, já deu pra perceber que é bem triste a história, bem pesadona. E aí é basicamente isso. Aí, tipo, eu tô no capítulo 2, onde ela chegou na escola, e aí ela tá muito chocada com o fato de que ninguém liga que ela tá lá. Isso é muito bom, né? Ela tá passando despercebida. Beijos, galera. Eu quis falar agora, apesar de ter falado pouca coisa, porque meu medo é ir me esquecendo, sabe? Eu acho que pra dar um contexto pra vocês, pessoas que, já leram e às vezes esqueceram e querem saber a minha opinião, e 2, vocês, pessoas que não se importam com esse livro, então não ligam de eu estar aqui falando e, na verdade, vão conhecer a história. Eu que por tudo que eu falar, oi, Vitor Kiyoshi, você falou isso nos meus stories, né? Você não quer ler, mas você quer saber o que acontece. Então isso aqui é pra pessoas igual o Vitor ou pessoas que já leram e querem exatamente o que eu estou achando sobre cada momentinho e tal. Bora! Vamos continuar a leitura. Dia 2. Ontem eu li um pouquinho no Uber, né? Eu acho que o último take foi eu lendo no Uber. Eu tive que parar de ler lá, porque ficou muito escuro e eu fiquei com muita vergonha, não sei porquê, de pedir pro cara acender a luzinha de trás, sabe? Eu também falei, não, vai atrapalhar ele, então é melhor não. E aí eu parei de ler, e aí eu cheguei aqui no meu namorado, e eu não li nada, tá? Essa é a verdade. Eu quero muito sentar agora e ler, então eu vou fazer essa atualização e algumas horas eu volto com a atualização. Mas vamos lá. Tô na página, acho que 37. Mano, como pode? Eu tô na página 37, eu já tenho mais atualização pra fazer. Gente, esse vlog vai ficar enorme, véi. Eu vou ter que parar de falar em algum momento, senão fudeu. Mas enfim, a gente teve o primeiro ponto de vista do Johnny, o nosso carinha. E, gente, eu tenho vários pontos já pra dizer. A escrita desse livro. Eu não entendi porque a escrita é desse jeito. Ela me passa uma escrita muito Wattpad. A estrutura de texto de fanfic. Por exemplo, várias frases, elas não estão no parágrafo, elas estão soltas. Aí, tipo, próximo é só uma frase, depois o próximo é só uma frase, depois o próximo é só uma frase. Aí é um puta parágrafo, depois volta a ser esse jeito picotado. Eu não tô entendendo. E pra mim isso é muito escrita, tipo, de fanfic que eu lia. Então eu fiquei meio confusa. O livro é passado em 2005, acho que eu não comentei isso. Eu achei isso curioso. E eu não sei que ano a autora publicou, eu vou deixar aí na tela. Mas ele já me parece um livro bem caricato. Então eu imagino que ele deve ser antigo. Eu imagino que deve estar ganhando força agora, mas que ele é um livro escrito há bastante tempo, de acordo com os estereótipos que o livro tá seguindo. Por exemplo, a nossa personagem, ela é a nerd, assim. E ela tá acomodada em ser a nerd. Então teve uma cena que me deu muita vergonha ali, que foi ela no banheiro, assim. Aí ela botou a mochila dela e ela fala que ela bota a mochila nos 2 ombros, assim, como a boa nerd que ela é. E eu fiquei, tipo, só brega. Tipo assim, não tem um problema. Não é sabe?
sabe? Uau! É brega. Eu adoro falar breguices, porque eu fico, tipo... É muito engraçado quando você lê, sabe? Te dá uma impressão. E aí, pra mim, é muito coisa da época, onde a garota tem o estereótipo de nerd e tal. Miúda. As mães miúdas, muito piquiticucha. Ai, que não sei o quê. Beleza, gente. Primeiro dia dela nessa escola. Ela tinha 2 amigas que já frequentam essa escola, que ela fez amizade, tipo, anos antes e tal. Só que aí ela não tinha mais tanto contato porque elas foram pra escola privada. Ela reencontra e está tudo uma mil maravilhas. Tipo, tá tudo bom, tá tudo legal. Ela tá gostando, pá. E aí ela esquece o celular dela em um banheiro, assim. Fica 15 minutos correndo. E aí ela fala pras amigas dela, podem ir pra aula que eu vou lá e pego. Pra não caçar problema pra vocês. Aí ela vai. Aí tá chovendo. Então ela já fica toda molhada. Já ficou, meu Deus. Aí ela consegue pegar o celular dela. E aí na volta ela decide cortar caminho. Nem sabendo onde ela tá, né, gente? Ai. E aí quando ela corta caminho, ela acaba num... Esqueci o nome. Ah, é onde os caras treinam. Eu ia falar campo de treinamento, mano. Não. Né, gente? Sei lá, minha cabeça não tá pensando. Mas é, onde os caras treinam rugby. E aí... Gente, tipo assim, o Johnny tá lá, né? Porque ele é o nosso cara do rugby. E aí, tão ridículo. Porque ele chuta uma bola e, tipo, acerta ela em tudo, assim. Com tudo, com tudo, com tudo. A menina cai e começa a rodar. E aí eu fiquei... Coitada. Só que existe um nível de coitadismo onde, garota, você precisa levantar e, tipo... bater a mão no peito. E meio que foi o que ela fez. Então eu deixo, sabe? Porque aí ele foi lá, ele viu que ele derrubou ela, aí ele foi todo preocupado, tipo, ajudar ela e tal. E aí ela, tipo assim... vai cagar você e sua bola. se portou, assim. Eu falei, ah, graças a Deus. Porque ela já é toda coitada. Ela precisa, em algum momento, fazer alguma coisa sobre, sabe? Aí eu fiquei feliz com esse posicionamento dela. É um pouco diferente do que eu esperaria. Eu achei que ela ia se fazer de coitada. Mas não. Então, vemos um crescimento ali. Acho que esse livro, ele é bem caricato. Eu entendo porque as pessoas ficaram irritadas com várias partes dele. Mas, até então, não há nada que me faça odiá-lo. Gente, eu leio fanfic até hoje. Tipo, isso não é zoeira. Eu tenho um Wattpad e eu leio fanfics e eu leio coisas super, sabe? Fanfiqueiras mesmo. Sei lá, eu me divirto lendo. Então, eu não tenho problema com escrita de vergonha alheia ou nada. Tipo assim, eu estou lendo, eu sinto a vergonha alheia, mas isso não me impede de continuar o livro. Querendo saber o que vai acontecer e tal. Então, é isso, deixando bem claro. Então, assim, eu não sei exatamente em que momento que as coisas vão mudar na minha cabeça. Eu acho que é isso de atualização até agora e eu vou continuar lendo. Gente, tudo bem. Até o momento em que ela caiu com a cara no meu pau. É tipo... Só tá me pegando muito de surpresa esse livro. Ele não é nada do que eu estava imaginando. Eu tô um pouco, tipo... Eu não sei como reagir. Ai, gente, olha isso aqui. Cadê? Eu me segurei para não rosnar. Boring, yawning, sloppy. Gente, sério. Você também não leu esse livro? Ah! Porra é essa? Gente, eu tô muito chocada, vocês não têm noção. Vou fazer um café aqui, lavar a louça. Mas assim, tô na página 69 e eu já tô de volta, porque eu tô quase coçando as cabeças, assim, raspando a cabeça. Gente, vamos lá. O Johnny, né, a gente tá no ponto de vista dele, desde que ela se acidentou lá, que ele causou o acidente dela. E aí ele ficou ajudando ela e tal, tipo, levou ela pro diretor. E tava ajudando ela a se sentir melhor, porque a menina tava desmaiando e voltando, desmaiando e voltando. Chamaram a mãe dela. A mãe dela chegou, fez o maior barraco, falando assim pros diretores, vocês me prometeram que aqui ela não ia sofrer bullying. Aí no primeiro dia, minha filha no chão, desmaiando. O Johnny, não, eu só tô tentando ajudar ela, foi um mal entendido. E aí a mãe, tipo assim, empurrou ele. Eu fiquei, mano, porra é essa? Tipo, obviamente, né, a mãe tá puta porque a filha dela sofreu tudo isso. E aí ela tá com medo da filha tá sofrendo. Só que eu fiquei, tipo, pra onde esse livro tá indo, sabe? Eu fiquei muito chocada. A gente descobre que ele vai fazer 18 anos em alguns meses e ela vai fazer 16 ainda. Então, na cabeça dele, ele tá, tipo assim, isso é proibido. Eu não posso, sabe? Porque ele se sente meio atraído por ela. Mas quando ele descobre a idade dela, ele fica tipo assim, pelo amor de Deus, eu tenho que me manter longe dessa garota. Nada a ver. Ele volta pro vestiário, todos os colegas estão falando sobre ela e falando sobre o corpo dela e fazendo comentários incrivelmente machistas, e nojentos e porcos sobre a garota. E aí tem um garoto que é da mesma idade que ela, que ele fica falando assim, ai, vou dar em cima dela, eu vou conseguir pegar ela, ela vai ser minha. Na verdade, ele fala coisas bem piores do que eu tô falando agora, tá? E aí o Johnny praticamente bate nele e vira e fala pra todo mundo, tipo assim, ó, essa garota está em um estado vulnerável. Se você é irmã de você, tá numa situação dessa, ninguém ia querer que vocês falassem sobre, então não falem sobre ela, não quero ouvir. Aí todo mundo fica tipo, beleza, Johnny, menos esse escroto aí, né? Aí depois que o Johnny bate nele, ele fala, ai, tá bom, bababá. Mas aí o que eu tô mais chocada é na cena seguinte, porque o Johnny vai tomar banho e aí ele fala, né, pra nós, leitores, que ele tá com um problema na virilha, que ele teve um problema, tipo, muito grande e tal, e que ele teve que fazer uma cirurgia. E aí, gente, a pior cena ainda estava por vir.
vir. Sabe por quê? Porque aí a gente tem uma descrição dele falando que ele foi bater uma punheta, e aí ele descobriu que ele não podia, porque na hora que ele ia gozar, ele descobre que ele não consegue, acontece uma dor bizarra, e aí a mãe dele entra no quarto e ela vê ele nessa situação também vulnerável, com o pornô passando, e eu não sei porquê, ele tava vendo na TV o pornô. Eu parei nessa cena, porque eu fiquei sem graça, sabe? Eu fiquei sem graça no sentido de, tipo assim, gente, parece que a autora odeia esses personagens, sabe? Ela coloca eles nas piores situações. Eu fico gagged. É isso que eu tenho pra falar. Oi, gente. Nossa, eu tô muito acabada, juro. Galera, hoje é o 4º dia e eu estou doente. Então, eu tô com essa cara... Nossa, eu tô com uma cara péssima, velho. Meu cabelo também tá... Eu tirei a franja porque eu tomei banho e eu fiquei com muita preguiça. Eu tava na casa do meu namorado ainda. Aí eu fiquei com muita preguiça de, tipo, definir ela, assim, sabe? Deixar ela bonitinha. Eu só joguei a minha franja pra trás, aí ela tá loucura total. Mas enfim, eu tô fazendo um café porque agora eu quero ler. Cheguei em casa faz algumas horas e eu consegui ler 2 capítulos, mas, tipo, tô com o dia bem suave. Eu quero aproveitar que essa semana eu vou ter muita demanda de trabalho, porque eu vou no presencial praticamente a semana inteira. Então eu quero ler agora, sabe? Aproveitar o meu domingo. E enfim, o que eu tenho pra dizer, né? Por que eu estou gravando uma atualização? Eu percebi que, assim, eu estou odiando a escrita desse livro, porque eu achei os homens muito porcos. É muito nojento, assim, a maneira como eles falam das mulheres e a maneira como... Tipo, eu sinto que existe dois lados do nosso personagem principal. Um lado que eu gosto e um lado que eu odeio. Ele pede às vezes por respeito, assim, e tal, e eu acho que certas coisas ele acerta no posicionamento. E em outras, ele também me passa uma vibe muito nojenta, sabe? E aí, é isso que eu tenho pra dizer até agora, tipo... sabe? Tô na página 122 e não é nem 20% do livro ainda, então tem chão pra caralho, sabe? Dito isso, eu venho aqui na minha skin mais linda dizer que se você não quer spoiler, você a partir desse momento não quer mais saber sobre essa história, não assista mais. Beijo. Tem muita coisa pra acontecer. Mano, eu tô com muito sono. O remédio que eu tomei, ele dá sono, só que eu não consegui dormir. Então eu só tô, tipo, igual um zumbi, assim, pela casa. Eu acho que uma das coisas que mais me irrita nessa escrita é a forma como... As coisas são muito sexuais. Tipo, ai, gente, me incomoda muito a forma como os caras falam dos corpos alheios, assim, sabe? Dos corpos das meninas e pá. A minha questão sobre... Não sei se isso é uma questão, porque eu evitei ver qualquer conteúdo sobre esse livro, então eu não sei, tipo, o que as pessoas consideram problemático ou não. Mas assim, ó, a menina vai fazer 16 anos e ele vai fazer 18. Eu não acho isso problemático, tipo... Esses 2 anos, sabe? Eu entendo, igual, ele querer fugir disso, só que eles se conheceram agora, ela com 15 e ele com 17, e aí ele não quer se aproximar dela porque em breve ele vai ter 18 e ela vai continuar tendo 16 anos. E, tipo, justíssimo, sabe? Só que eu não sei se as pessoas, como que elas lidam com isso na internet. Eu acho que, na minha visão, não é um problema. Não é esquisito. Não sei na de vocês. Mas, enfim. Então, isso fica muito na minha cabeça porque ele fala muito sobre isso, né? Os pontos de vista do Johnny, sobre o fato dele fazer 18 em breve, ele fica com medo de, tipo, como que a imprensa vai lidar com isso, porque ele é um cara promissor no rugby, ele quer se tornar, tipo, um profissional no rugby. Então ele tem muito medo de, tipo, como vai ser encarado ele com 18 anos se relacionando com uma garota de 16. É muita coisa no quesito maturidade, afins, mas eu acho que no contexto do livro, não acho que seja. E é... Gente, bem-vindos ao canto menos estéril da minha casa. Tem até um bicho aqui. Enfim, eu preciso lavar roupa e eu preciso atualizar esse vlog também. Então vamos unir o útil ao agradável. Ai, mas esse canto tá horrível. Foda-se. Faz um bom tempo que eu não atualizo vocês. Acho que desde o final de semana. A gente já está na quarta-feira. Então vai fazer uma semana que eu comecei o livro. Eu acho que hoje fazem, então, 6 dias. Então essa é
a parte 6, eu não sei aonde eu parei, tá? Então talvez eu perca um pouco da explicação do que está acontecendo na história. Mas eu queria, tipo, pontuar certas coisas. Então, assim, a gente teve momentos bem normais, eu diria, do livro, assim, por exemplo, a Shannon na escola. E tem sido legal acompanhar ela na escola, mas até então, o livro tava me irritando muito com as menções que ela é miudinha. Puta que pariu, eu já entendi, sabe? Eu entendi quando você falou pela terceira vez. Você não precisa falar 20, porra. Teve uma página que eu fiquei chocada. Eu ri em voz alta, em público, tipo, na mesma página falou 3 vezes. Deu pra entender que a menina, tipo, é literalmente desnutrida, porque ela vem de uma família extremamente disfuncional e abusiva. Eu acho que tá ficando muito chato, sabe? Teve certos momentos extremamente bizarros no livro até então. Como, por exemplo, né? A gente teve um cara, que foi aquele que o Johnny brigou aquele dia, porque ele falou que ele ia dar em cima da Shannon, tentando encurralar a Shannon a entrar num banheiro com ele, ou seja, assediando ela pra ela ficar com ele. E aí o Gibbs, que é aquele amigo bizarro do Johnny, que eu ainda não gosto dele, eu espero que eu goste mais pra frente, mas ele me dá um pouco de asco. Ele salva a Shannon, consegue tirar o cara, e aí o Johnny chega, né, sempre no livro de romance, e aí ele basicamente bate no cara lá. Só que aí ele fica muito preocupado com a Shannon, porque a Shannon acontece isso, e óbvio que ela fica extremamente amedrontada e ela se tranca no banheiro. E aí no que ela se tranca no banheiro, ela demora muito tempo pra sair, o Johnny fica preocupado, então ele fica esperando ela lá fora. Nisso, ela percebe que ela perdeu o último ônibus da noite. Ela não tem como voltar pra casa, porque obviamente ela não pode pedir ao pai dela. Até então a gente tem... Acho que a gente nem chegou a ver o pai dela direito na história, nesse momento. Depois disso a gente vê, infelizmente. E aí, galera, o que rola é que a nossa Shannon acaba falando com o irmão dela se ele pode buscar ela na escola. E ele não pode, a namorada dele também não pode. O Johnny escuta, né, porque ele tá ali do lado dela, e ele oferece uma carona. Nesse momento, o irmão dela, o Joey, ele fica tipo, quem tá falando com você? E aí ele já começa a defender ela, né? E ela fala assim, não sei o que, não sei o que lá. O Johnny pega o celular, fala com o irmão, e aí é onde a gente descobre, né, que o Johnny é mais famoso do que a gente sabe. Eu acho que assim, na verdade, até esse momento do livro, eu já sabia que ele era bem mais famoso do que, tipo, aparentava. Ele não era apenas um prodígio do rugby. Ele era uma pessoa, tipo, bem conhecida fora do universo Tommen ali, né, da escola. A gente tem uma confirmação porque o Joey conhece ele, só de nome. E aí ele meio que dá o passe, tipo assim, pode trazer a minha irmã. E aí, gente, foi o capítulo, se eu não me engano, mais longo do livro até então. 30 minutos de capítulo. E foi o capítulo mais legal do livro até então. Eu achei que eu ia odiar, eu achei que eu ia ficar entediada. Se eu não me engano, a gente tem o ponto de vista da Shannon, e aí é ela no carro. Gente, é um capítulo ótimo, porque me fez gostar do livro, sabia? Até então eu estava só me irritando, e esse capítulo me fez pensar, nossa, sabe? Gostei bastante. E o que acontece nesses 30 minutos de capítulo? Eles conversam muito e meio que sobre tudo, mas acaba com eles brigando. E aí é muito triste, assim, porque, tipo, eu tava meio que gostando demais, e aí eles brigam porque ele conta pra ela do machucado no pau lá, da operação que ele fez e afins. Só que ele se arrepende no mesmo segundo, e ele começa meio que a insinuar que ela vai sair falando, fazendo fofoca, como se ela fosse, tipo, uma das garotas fofoqueiras. E aí ele fica, tipo, sendo um escroto com ela, e aí ela fica muito puta. E aí, quando ela sai do carro, eles brigam, assim. O próximo capítulo, nada me preparava pra ele. Porque eu chorei com os próximos 2 capítulos que a gente teve. Que é basicamente a Shannon entrando na casa dela, dando de cara com o pai, e o pai dela estar no mood agressivo. E, gente, foi um capítulo difícil de ser lido, porque ninguém quer ler sobre abuso. É só muito triste, porque o pai, ele bate nela, tipo, com um jornal, assim, na cara. Ele fica chamando ela de puta, ele fica, sabe, agredindo ela verbalmente e fisicamente ali. E o Joey chega. E aí, pra mim, o momento mais triste, que foi, tipo, de realmente apertar o coração, foi o momento em que o Joey defende ela no sentido de, tipo, Shannon, tá na hora de você dormir. Meio que como o pai dela, sabe? É, tipo, é uma situação, parece que o pai tá fazendo, mas na verdade ele tá defendendo ela do pai deles. E ela sobe, e aí ela já tem a rotina pra quando isso acontece, que é quando o irmão e o pai brigam de se bater e de socar e de quebrar a casa. Ela coloca o fone e bota um CDzinho pra tocar, e ela fica, tipo, nessa de tentar não ter uma crise de ansiedade. E aí foi... Nossa, foi desesperador de ler, porque eu só ficava muito agoniada. Eu me coloquei, obviamente, no lugar dela. Então, de imaginar, sabe, essa situação e de imaginar de alguém ter uma rotina, tentar não fingir que um abuso, né, parental está acontecendo debaixo da sua casa, foi bem difícil de ser lido. Tipo, eu só fiquei... E aí eu chorei um pouquinho. E aí depois a gente tem a Shannon indo pro quarto do irmão dela pra ir ver como ele tá. E aí ela dorme lá.
Aí tem um momento onde ele pergunta pra ela, tipo, o que que ela é do Johnny. Ela fica, tipo, toda sem graça. Mas aí ele tem um momento pro irmão mais velho, onde ele olha pra ela e fala, Shannon, ele deve ser um galinha, assim como todos os garotos. Por favor, tipo, não pense que ele quer namorar com você só porque você pegou carona no carro dele, ele deve fazer isso o tempo todo. A gente sabe que, no caso, não é a intenção dele com a Shannon. Só que a gente também entende que o Joey tá sendo apenas o irmão protetor, sabe? Porque olha a merda toda que ele enfrenta, né? Ali na casa dele, defendendo a irmã. Então, tipo, faz completo sentido esse lado dele ter mostrado mais e ele ter falado pra ela tomar cuidado. Então, completamente justo. Aí a gente tem outro capítulo que não foi nada legal de ser lido, foi, tipo, angustiante também, que é o dia seguinte. Eu não sei se eu comentei, eu acho que sim, a mãe está grávida, né? E aí, quando a Shannon acorda pra ir pra escola, a mãe dela está esperando ela lá embaixo. Gente, eu nunca demorei tanto pra lavar uma roupa, mano. Puta merda. Enfim, a Shannon vai lá, né? A mãe dela está esperando por ela e ela já fica, tipo, meu Deus, a minha mãe vai puxar a minha orelha por conta da briga com meu pai. E aí, gente, meio que é o que acontece mesmo. A mãe começa a defender o pai, aí ela começa também a insinuar coisas pra Shannon, tipo, ai, com quem que você voltou ontem? E não sei o quê. E aí, tipo, ai, gente, é desesperador. Sabe? É tudo muito feio, muito ruim. Bora terminar o papo aqui pra eu ir ler. A gente tem um momento em que a mãe simplesmente defende o escroto do pai, e é também uma escrota com a Shannon, mas também foi um dos momentos que eu mais gostei da Shannon como personagem, porque ela botou o pau na mesa, e ela falou tudo que a mãe dela precisava e merecia ouvir, e foi gratificante, assim. Obrigada, Shannon, por ter falado pra sua mãe que ela é uma escrota. Porque é aquilo, é uma merda você estar num relacionamento abusivo, é uma merda estar num relacionamento com uma pessoa desprezível desse jeito, mas é uma merda você saber que os seus filhos estão sendo diminuídos a vida inteira e seus filhos também estão sofrendo certo abuso. Quando eles te falam isso, você despreza eles também. Todo mundo é vítima desse homem, mas é uma bosta. E, tipo, eles também estão certos de falar pra mãe, sabe isso? E, bom, agora eu tô indo ler. Mas eu diria que esses próximos capítulos, eles foram cruciais pra história. Rolou várias outras coisas que eu não mencionei, e se eu achar que são necessárias mais pra frente, eu menciono. E é isso, gente. Aconteceu muita coisa, né? Desde a minha última atualização, eu tô na página 250, eu acho, 260. Beijo. Aconteceu uma mini tragédia, porque eu fui tomar banho e eu não queria lavar o cabelo. A minha franja ficou molhada mesmo assim, aí eu tive que prender ela pros lados, porque tá um caos. Então, por isso que eu estou esquisitinha. Mas a outra coisa é que ontem, a minha última atualização, eu estava na página 254. E hoje eu estou na 514. Isso foi ontem. Aí vocês me perguntam, Maria, o que você fez nesse meio tempo? Você só leu? Praticamente. E ontem eu também fui dormir bem tarde, porque eu não parava de ler. E aí aconteceu isso. Gente, eu não sei nem por onde começar, porque eu não tenho nem como falar pra vocês tudo que aconteceu. Eu já tinha perdido um pouco do fio da meada do que eu estava falando ontem, imagina agora, entende? Porque eu não consigo nem... Gente, eu não consigo nem descrever tudo que aconteceu, o que eu estou sentindo. Mas vamos lá, vamos tentar falar sobre isso. Tô em mais de 70% do livro e eu vou terminar ele hoje. De fato, eu vou terminar ele hoje. Nem que eu tenha que dormir... Ai, eu nem posso dormir tão tarde. Na verdade, eu ia falar, porque já são 8 horas da noite, né? E amanhã eu acordo mais cedo do que o normal pra ir pro trabalho, porque eu tenho que chegar mais cedo. Então, não existe um mundo, sabe? Onde eu vou conseguir terminar. 2h50, dá super. Cara, esquece, dá super. Vamos lá, vamos tentar começar. Eu não lembro. Bom, basicamente, nós tivemos muitas coisas. Eu vou falar só as que eu acho mais importante e como eu estou me sentindo. Primeiro de tudo, o momento em que o pai dela foge. A mãe manda ele embora, certo? Porque ele ataca a Shannon, né, em um desses surtos de raiva dele. E ele acaba batendo na mãe também, é uma mulher grávida, né, como dito anteriormente. E aí ela manda ele pra fora. E aí nisso, a Shannon, tipo, não consegue nem sentir um certo alívio, ela e o Joey, porque eles sabem que ele vai voltar. E aí o Joey, ele tem uma namorada, não sei se eu já comentei, acho que sim. E essa namorada tava lá, e aí ela começou a descobrir mais, assim, apesar dela já saber também a situação da família deles, ela começou a descobrir mais, porque ela viu o que estava acontecendo. Com a Shannon toda roxa e o Joey machucado, e eles explicaram a situação. A gente acaba descobrindo também na conversa em que eles estão tendo com a namorada do Joey. Houve um momento, quando eles eram crianças, que a mãe levou eles pra adoção. Os 3 filhos eram o Joey, a Shannon e o Darren, que é o mais velho, o gay. Nesse momento, o Joey e a Shannon ficaram bem, eles eram bem criancinhas. Porém, o Darren, ele acabou sofrendo diversos abusos sexuais. E isso fez com que o pai deles ficasse pior. Ele nunca foi um homem bom, eles falam, mas depois disso ele nunca foi o mesmo. E
e ele achava que foram os abusos sexuais que o filho dele tinha sofrido que o tinha tornado gay. Então, né, nisso ela ajuda eles, assim, da melhor forma, então ela faz compras pra eles e tal, e ela fala pra eles, eu acho que vocês têm que denunciar. E eles ficam com medo de denunciar e de acabar acontecendo o mesmo que ocorreu com o Darren. Ela, gente, o nome dela eu não sei como pronuncia, a namorada dele, a Oif. A Oif e o Joey, eles saem pra comprar comida e eles esbarram no Johnny numa hamburgueria, assim. O Johnny tá tribêbado. Eu acho que eu esqueci de comentar uma coisa, na verdade, que ocorreu há muitos capítulos atrás também, que é aquela Bella. Ai, eu acho que eu nunca nem comentei dessa menina, mano, nas coisas. Mas é a ex do Johnny, aquele... que não são nem ex, eles só transavam mesmo. Ela tem uma obsessão com ele. E aí, a partir do momento que ele não podia mais transar por causa da cirurgia, ela começou a sair com o colega de time dele. E aí, deixou ele, tipo, puto, porque ele falou, eu nunca faria isso com ela, mesmo não gostando dela, tipo, era uma questão de respeito. Eu não tenho mais vontade de ficar com ela. E aí, ele terminou com ela. E aí, existe um momento onde ela se força pra cima dele, tá? Tipo assim, é bizarro também. Porque ele fala, não, eu não quero te beijar, não, eu não quero você. E ela fica, tipo, forçando a barra e assediando ele também. O Johnny tá tribêbado porque ele tava numa festa, ela apareceu com o cara do time dele lá, não sei o quê. E aí ele ficou puto, acabou brigando. Eu não quero entrar em detalhe porque eu não acho tão importante essa parte. E aí ele vai bêbado pra uma hamburgueria, encontra o Joey e a Oif. O Joey dá uma carona pro Johnny pra casa dele, porque ele tá caindo aos pedaços. E o Johnny acaba deixando o celular no carro do Joey sem querer. No dia seguinte, é aniversário da Shannon, de 16 anos. A Shannon e o Joey estão no carro. O celular começa a tocar. É o Gibbs, aquele amigo dele. Fala, gente, vocês podem trazer, por favor, o celular do meu amigo aqui na casa dele? Eles levam. No que eles chegam lá, o Joey só entra. O Joey fica mó amigo dos dois, assim, próximo. Aliás, ocorreu até uma cena meio engraçada, porque os cachorros do Johnny atacam a Shannon ali no momento em que ela ia ficar no carro esperando o Joey entrar, porque ela tá com muita vergonha. Ela fica cheia de merda de cachorro. E, tipo assim, eu não sei quantas vezes nesse livro a autora deixou a Shannon em uma situação assim, sabe? E eu não tô nem falando, obviamente, da situação bizarra de pais na casa dela. Não é, tipo, de situação vergonha alheia, que você fala, minha filha, pelo amor de Deus. Pô, gente, a menina tá sempre encharcada, a menina tá sempre caindo, a menina tá sempre sendo humilhada pelo universo. É bizarro. E aí ela fica toda cheia de bosta de cachorro. Ela entra na casa do Johnny cheia de bosta de cachorro. E os dois, o Gibbs, amigo do Johnny, e o Joey olham pra ela e falam, vai tomar um banho que você tá fedendo pra cacete. Aí o Johnny leva ela toma um banho, pá. Obviamente, gente, eu não quero nem entrar. Porque, porra, ai, o Johnny fica assim, meu Deus, ela tá pelada no meu quarto. Ai, tipo, o meu maior sonho. Seguindo. O Joey recebe uma ligação falando que a mãe estava no hospital. O que acontece? A mãe, quando expulsou o pai, foi atrás dele. Eles estavam muito putos, estavam xingando muito ela pra caralho, assim. E aí, na verdade, ela estava no hospital porque ela perdeu o bebê. E aí existe até um momento ele meio baque, assim, porque o Joey e a Shannon, eles sentem muito alívio pelo bebê ter ido embora. Eles ficam, tipo, sentimento de não ter mais ninguém pra cuidar e não ter mais nenhuma criança pra sofrer o que eles sofrem, sabe? E é, obviamente, muito triste, né? Nisso, o Joey olha pro Johnny e fala assim, ó, cuida da minha irmã. Eles têm uma conversa ali, sabe, em que o Johnny pergunta quem que tá machucando ela, porque ela sempre tá com hematoma e ela não quer me dizer. Eu gostei que o Joey não falou. O Joey olhou e falou assim, eu até gostaria de te falar, mas a minha irmã me mataria, e é algo que ela tem que falar pra você. Por ela não ter nenhum amigo direito, a Shannon não consegue falar sobre esse tipo de coisa. Ela tem muita vergonha e ela, né, é uma vítima nesse caso. Então faz sentido. Eu fiquei muito feliz. Eu gosto muito do personagem Joey, eu acho que ele é muito bom. Eu fiquei feliz que ele respeitou isso dela, sabe? Porque querendo ou não, ele está envolvido na história, mas a história não é dele. Ele tem a história dele, a irmã dele tem a dela. Então eu achei muito bonito que ele respeita isso. Eu gosto muito da relação deles dois. O Johnny fica então cuidando dela, ela acaba dormindo e tal, ali um pouquinho, depois o Joey busca ela. E aí quando eles voltam pra casa, o Joey decide não entrar. Ele fala pra ela, eu não vou conseguir, senão eu vou matar ou a mãe ou o pai. É muito triste, porque a gente tem um momento ali onde a Shannon tá muito puta com o fato do Joey poder possivelmente deixar ela também, assim como o Darren fez, e aí ela vai ter que aguentar tudo sozinha. E ela quer fugir com ele, mas eles têm os outros dois irmãos e ela se sente um pouco culpada com isso também. E, enfim, ai gente, é só muito triste. Essas partes da história é bizarro. E aí eu vou pular algumas coisas também, porque, ai gente, é tanto drama e parece a
A sensação que eu tenho, eu acho que é por ser um livro gigantic, parece que a história se repete o tempo inteiro. Por exemplo, eu tava lendo deitada aqui no escuro, eu não sabia se eu tinha alucinado certas coisas ou não quando eu tava no banho. Porque a gente tem 500 cenas do Johnny dando carona pra ela. Eu gostaria que a autora fizesse qualquer outra coisa com ele. Não precisa fazer esse cara dar carona pra ela a cada 2 páginas. E ela vai pra casa dele. Gente, eu acho que eu tive, tipo, uns 3 ou 4 capítulos nessas páginas todas que eu falei pra vocês. E é a mesma receita. De, tipo assim, ó, acontece alguma coisa com ela, ela tem que ir pra casa dele porque ela não quer voltar pra casa. E aí, tipo, parece que, sabe, se repete, se repete, se repete. Muda o disco, caralho, sabe? Enfim. Acaba que ela vai uma terceira vez pra casa dele, porque, novamente, ela tá fudida. Tipo assim, ela tá toda molhada da chuva. E eu não sei também quantas vezes essa menina já pegou chuva. Puta que pariu. Compra porra de um guarda-chuva, mano. Todo dia você tá ensopada, amiga. Vai tomar no cu também. E aí, toda vez ele tem que achar ela toda ensopada, sabe? Minha filha, que mico. Sabe? Eu ia ficar também morrendo de vergonha. Caramba. Porra. Você sabe que você mora num lugar que chove pra cacete, você não tem um guarda-chuva? Não tem uma blusa de frio? Ela tá sempre fudida. E não é nem questão de dinheiro, não, tá? Ela tem umas roupas. Ela só não usa. Aí acontece lá uma situação em que ele quase beija ela. Aí ele fala pra ela: vou te levar pra casa porque você está toda ensopada. Aí, na verdade, quem veio buscar ele é a mãe dele, porque o carro dele tá na oficina. E aí, a mãe dele conhece ela. E, gente, a mãe dele é uma personagem que eu também adoro, tá? Sendo bem honesta. Eu adoro ela, muito fofa. E aí, obviamente, ocorre aquelas coisas de a mãe do Johnny descobre que ele não é mais virgem. Aí ela, enfim, muitas coisas ocorrem. Eu sei que a mãe do Johnny dá a maior ideia de, tipo, ao invés de levar ela pra casa dela, ela acaba falando: não, vamos pra minha casa, toma um chá e tal. A querida precisa tomar outro banho na casa dele. Ô, benção, né? E aí o Johnny fica assim: mano, eu não entendi porque ele falou isso pra mãe dele. Você deixou uma garota pelada no meu quarto, você tá louca de me colocar numa situação dessa. Aí ela descobre que ele não é virgem. E eu li aí, eu ficava assim, ó, quê? O Johnny sobe, aí tem umas coisas bizarras, que ele tá só de cueca. E aí ela fica, tipo, assim, e ele fica, tipo, assim. Aí, ai, gente, ela tava só de toalha. Ele vê os peitos dela. Oh, Jesus. E aí ele já fica todo, tipo, sabe, não encosta em mim. Porque ele já fica, né, todo atentado. E aí, gente, a nossa Queen Shannon, ela dá um beijo nele. Só que aí, apesar da gente ter 700 páginas desse homem querendo tascar um beijo nela, ele não reage, ele não beija de volta. Ela se tranca no banheiro e aí ela chora as pitangas dela de, tipo, ter sido rejeitada porque, tadinha, a gente foi o primeiro beijo. Tá ligado? É muita humilhação, mano. É muita humilhação. Porra, a menina tem maior medo de beijar. O único cara que ela já olhou desse jeito fica dando em cima dela o tempo inteiro, porque, gente, as coisas que ele faz de ficar protegendo ela, dando carona a cada 3 dias úteis. Toma, eu tô te protegendo, ninguém nunca vai te machucar, Shannon. Shannon, confia em mim, Shannon, você é meu tudo. Shannon. Ai, meu Deus, eu acho que ele gosta de mim. Vou tascar um beijo, porque ele acabou de ver minhas pitangas. Oh, meus peitos. Ele acabou de ver meus peitos. Fui rejeitada, caceta. Aí eles têm uma briga. Aí eu sei que ela vai pra casa, eles estão brigados e eles não estão conversando. No dia seguinte, ela precisa entregar uma roupa dele que ficou com ela. Ela acaba menstruando pela primeira vez, porque também, gente, ela é uma pessoa desnutrida. Eu tenho várias menções sobre isso o livro inteiro. Ela é muito, muito magra, né? Por conta da situação inteira dela. Ela acaba menstruando tardiamente. Foi algo que foi abordado no início do livro, o fato dela ainda não ter menstruado. E ela se sentia, tipo, muito pra trás, sabe? E muito inferior a outras garotas. Enfim, ela acaba menstruando nesse dia na escola. Tá chorando no banheiro porque ela tá sentindo muita cólica e tá tudo uma bosta. E aí, quem que começa quase a bater nela no banheiro? Aquela Bella, a ex do Johnny. Gente, puta que pariu, sabe? Aí a menina fala assim: você não encosta mais neles, né? Eu vou acabar com você. Começa a listar tudo da vida da Shannon, tipo, bizarro, assim, ela saber certas coisas. A Shannon fica apavorada. Quando ela sai no banheiro, ela esbarra quem? Johnny! Aí o Johnny já fica: que foi, Shannon? E ela fica: não encosta em mim. Aí a Bella tá olhando tudo, aí ela vê que a Bella tá olhando tudo. Aí o Johnny percebe que a Bella tá olhando tudo. Aí ele fala pra ela: vai caçar o que fazer, que ele xinga muito ela. E assim, vamos lá. Em outros casos, vocês me veriam ficando muito um homem chamando uma mulher de puta ou vadia. Eu gostaria de deixar isso bem claro. Eu sou contra. Mas no caso de pessoas que fazem bullying e que fazem coisas terríveis, eu não poderia ligar menos que essas pessoas se fudessem na vida. Tá bom. Aí eu acho que eu parei na parte em que ele tá levando ela pra casa. Nem lembro, vamos ver. Eu gostaria de deixar claro, gente, que eu tô lendo esse livro também no Kindle, apesar de ter os livros no físico, porque eu preciso levar pro trabalho, né? Porque eu tava lendo, tipo, nas conduções pro trabalho. E eu não tenho como carregar esse peso desse livro, ok? Gente, olha isso. Capítulo 51. Shannon estava no meu carro de novo. Puta que pariu. Mas estou em 74%. Eu vou terminar esse livro hoje. E aí, quem sabe amanhã eu consigo aparecer. Eu não sei se vai dar pra aparecer. Amanhã eu tenho trabalho presencial e depois eu vou pra casa do meu namorado
empolgada porque no final de semana estarei indo para Araçatuba City. Primeira vez que eu vou voltar pra minha cidade natal desde que eu vim morar em São Paulo. Então eu tô super ansiosa, estou com a cabeça nisso. Então se eu não aparecer, e só aparecer quando eu voltar pra São Paulo é por causa disso. Mas, gente, é isso. Eu sou uma Shannon Defender. Gente, aqui a coitada sofre muito e eu gostaria que ela não sofresse. Beijocas, vejo vocês quando terminar o livro agora. Gente, finalizei o livro 2 dias atrás e tô aqui pra gente falar agora. Eu tô em Araçatuba, acho que dá pra notar. E eu vou sair, então eu vou fazer a minha maquiagem enquanto a gente conversa pra poupar meu tempo. Mas eu acho que vai ser uma conversa não tão longa. Eu queria começar dizendo que na última atualização eu só lembro que eles estavam entrando num carro. Mas eu não lembro mais do que isso. Foi o que eu disse na última atualização. O livro é muito repetitivo. Ele toca nos mesmos pontos várias vezes. Então, eu não sei dizer exatamente pra vocês o que aconteceu depois daquilo. Eu não me recordo e eu vou só seguir nas partes que eu acho mais importantes pra gente finalizar o livro. Nossos personagens precisam fazer uma viagem. A escola vai fazer, na verdade, pra Dublin, eu acho. Eu sei que os garotos lá do rugby vão jogar contra uma escola. E aí eles vão, tipo, de ônibus, todo mundo junto. A Shannon quase não vai, porque ela descobre que eles vão ter que dormir, talvez, nessa cidade, nessa outra cidade. E ela já fica, tipo, não posso fazer isso, porque se eu não for pra casa hoje, meu pai vai realmente me matar. Só que ela não tem muito o que fazer, porque tá todo mundo... Eles estavam, tipo, meio que esperando, assim, sabe? Ela precisa entrar pra todo mundo sair. Um dos professores só fala, Shannon, vamos logo e tal. E as amigas dela ficam, tipo, Shannon, tá tudo bem, só vamos. Só que aí quando ela entra, não tem lugar pra ela. Quando ela vai lá pro fundo, quem tá lá? Johnny. Sozinho. Os jogadores, alguém, menos ele, porque ele queria ficar sozinho. Aí ela pede pra ficar, ele deixa e tal. Basicamente, eles têm algumas conversas que eu falaria que são um pouco sérias, assim, o que tá rolando. Mas ao mesmo tempo, eles passam mais tempo se conhecendo, eu diria. Porque tem uma professora que ela passa umas... como se fossem tarefinhas, assim, sabe? Pro pessoal ir fazendo. E o Johnny, ele é conhecido por nunca fazer, mas aí porque ele tá com ela, ele faz. E aí eles se divertem bastante, eles conversam muito. Quase rola um beijo. Sendo que a última vez que rolou o beijo e tal, não foi recíproco. O Johnny não beijou a Shannon de volta. E aí ela ficou um pouco magoada e tal. E ele quase beijou ela no ônibus. Só que aí o Gibbs, o amigo dele, na hora chama ele e fala limites. O Johnny tinha pedido pra ele, sempre que vê ele quase fazendo algo com a Shannon, ou notando que ele está, sabe, quase beijando a Shannon, fazendo qualquer coisa que possa ultrapassar limites pra ele avisar. Então o Gibbs avisou o Johnny e o Johnny, tipo, recuou, assim, sabe? E aí, gente, eu vou ser honesta, também não lembro muito bem, assim, tudo que rolou. Parece que eu apaguei um pouco, assim, sabe, da mente, o que é muito esquisito, porque até então isso não tinha acontecido muito no livro. Se eu esquecia as coisas, não era por elas, era por elas não serem importantes. E eu sinto que essa cena, ela foi importante pro livro. Mas enfim, eu lembro que de uma coisa que é, eles estão falando sobre papo sério e chega no machucado do Johnny, que, não sei se vocês lembram, mas da última vez que a Shannon falou sobre, ele ficou muito puto, assim, ele recuou também, e ele não quis falar sobre, né, ele se fechou. E aí isso tinha deixado ela muito magoada. Ah, lembrei, eles têm um papo sobre amizade, porque aí o Johnny, ele faz um papel escrito assim, Shannon Lynch, você quer ser minha amiga? E aí ela fala assim, ai, eu confio um pouco em você, tipo, eu confio em você, então eu quero ser sua amiga. E aí eles tinham acabado de fazer isso quando a Shannon, não lembro quem foi, tocou no assunto do machucado dele, e ele deu uma recuada. E aí ela já ficou tipo assim, caramba, eu não consigo entender ele, porque ele quer ser meu amigo, mas a partir do momento que eu falo sobre algo que ele também não quer conversar, ele recuou. Aí ele pede desculpas e ele fala que precisa realmente falar sobre isso e que, na verdade, ela assusta muito ele porque ela consegue ler ele muito bem. Então, enquanto todo mundo achou que ele tava bem, lá na época que ele já estava mal, que ele tava conhecendo ela notou que ele não tava e ela fazia as perguntas certas e ela jogava na cara dele, sabe, algumas coisas, e ele ficava super assustado porque ninguém conseguia fazer isso. Ele fala isso pra ela e ele fala que ele confia nela também e ele conta a situação atual, e é terrível, né, que ele tá muito machucado, que tecnicamente ele não podia estar nem jogando, mas ele mente pra todos os médicos e faz lá usar o ex dele pra conseguir jogar, pra conseguir as coisas do jeito que já estão, sabe? E aí ela vira pra ele e fala, olha, sendo bem honesta, eu gostaria que você nem jogasse hoje, então eu diria, né, pra você não jogar. Eu acho que não vai te fazer bem, eu acho que você pode piorar e tal, mas você que manda. E ele fala, Shannon, eu preciso jogar, tipo, é muito importante e tal. E aí é isso. Aí tá, tem um momento do jogo, a escola deles ganha, porém, no último momento,
machucam o Johnny e ele fica deitado, assim, por um bom tempo, sem levantar. Nisso, obviamente, a Shannon já está passando mal. Ela tá morrendo de medo dele ter morrido, porque ele não se mexe. Aí tentam levar ele, os socorristas, tipo, tentam levar ele. E ele não vai, ele se recusa a ir, não sei o quê. Mas aí, em algum momento, ele vai. Eu só sei disso. Tipo, eu também não entendi muito bem essa cena. Só que aí ele vai. E aí, gente, basicamente, eu não quero nem entrar em detalhes do que rolou, porque, pra quem não sabe, eu tenho muita agonia. E essa parte do livro foi muito, muito, muito agoniante de ler pra uma pessoa passar mal com essas coisas, sabe? Tava tudo sangrando e abriu ponto e aí... Mas o caso dele piorou. Ele tá muito, muito mal. Ele vai precisar fazer uma cirurgia. E aí, o Gibbs fala pra Shannon, vai lá ver ele que ele vai querer te ver. Finalmente, achei a parte que tempo atrás tinha viralizado no Twitter, zoando o livro, que era realmente uma vergonha ali, é bizarra. Eu vou deixar o print aí se eu achar, mas... Ai, gente, que vergonha. É realmente... Ah, não é nessa parte ainda. Esquece. Rebobina. A Shannon entra e aí eles estão lá conversando, aí acontece uma coisa que, tipo, ela vai ver o machucado dele. E é na perna, né? Tipo, é no saco dele praticamente. E aí, quando ela fica, tipo, ajoelhada na frente dele, ele fica com tesão. E aí... Ela olha e ele fica, tipo... Acho que ele pede desculpa, sei lá. E ela fica, tipo assim, não precisa. Aí tem uns draminha ali, papapá, e aí eles se beijam. Só que aí, eles não apenas se beijam, eles começam o amasso, assim, sabe? Amasso. Ele todo machucado, tá sangrando. Aí o treinador entra, vê eles lá numa posição bem incriminante, manda a Shannon de volta e fala pro coisinho, né, que ele precisa de ajuda. Aí ela volta e tal. E aí, na verdade, eles voltam pro hotel, no caso, a Shannon com os alunos. E ela vai ter que dormir lá mesmo. Depois, acho que no dia seguinte, nem lembro mais em que momento foi isso, a Shannon acorda com o Gibbs no hotel, que ela tava dividindo com a Claire. Eu acho que eu nem cheguei a falar isso, mas eu sei que tem um livro deles também, que é do o Gibbs e a Claire. Ele fala pra ela que ele tá no hospital, se ela quer ir no hospital. Aí ela vai. Quando ela chega lá, tá só o Gibbs e os pais do Johnny. E o Johnny está dopado. E é aí que entra a cena que viralizou no Twitter um tempão atrás, do pessoal falando, tipo, o quão brega e o quão esquisito esse livro é. Se eu achar novamente, eu boto aí pra vocês. Mas, gente, assim, o garoto tá dopado e ele começa... E eu não sei porque ninguém parou ele, sabe? Porque eu acho que, assim, o meu namorado começa a falar umas coisas, tipo, na frente dos pais. A primeira coisa que eu ia fazer é ou sair correndo... ou eu ia, tipo, pedir pra ficar sozinha com ele. Porque, gente, o garoto começa a falar e eu só fiquei assim, ó. Por que ninguém faz nada? Porque, assim, tecnicamente, ele tá realmente dopado, então ele não tem noção das coisas que ele tá fazendo. Então, tipo, a culpa não é dele. Todo mundo ficar vendo e não fazer nada, eu ia ficar tipo, galera, vamos tá saindo? Piora, porque ele começa a falar cada absurdo, todo mundo que ele tá apaixonado por ela, que ele vai casar com ela. E aí ele fala pra ela que ele ama ela. E aí o livro termina com ele, dopado, perguntando pra Shannon quem que tá machucando ela. Da onde estão vindo os hematomas? Que é uma coisa que ele tá tentando descobrir faz tempo. E ela conta, ela fala, meu pai. Só que aí, gente, ele dorme, né? E o livro termina desse jeito. E eu não vou falar sobre o segundo livro, eu tô em 40% do segundo livro, porque eu li muito antes de dormir ontem. Eu li na minha viagem de 5 horas para Satuba, e eu li ontem antes de dormir por muito tempo também. Então, assim, eu li horrores já do segundo livro, mas não é sobre ele que a gente tá aqui pra falar. Eu vou finalizar agora o que eu achei de Binding 13. Vamos lá. Eu acho que é um livro repetitivo, como eu já tinha dito antes. Eu acho que ele não precisa ser do tamanho que ele é. Vai repetir tanta coisa, drama do livro, eu acho que não tem necessidade dele ser enorme daquele jeito. Dito isso, eu acho que a relação dos dois personagens, isso ficou muito na minha cabeça ontem, é saudável. Eu gosto deles como um casal, porque eu diria que eles fazem bem um pro outro. É aquela coisa que você consegue enxergar, sabe? E me lembra muito o Soul High School da Taylor. Um pouco da dinâmica que eles têm. Sabe quando a Taylor fala na música? Find you in a crowd just to hide from you. Que é você, tipo, encontrar a pessoa numa festa, por exemplo. Você fica encarando, aí quando a pessoa te olha de volta, você, tipo... Sabe? Que é muito adolescente. E eu encaro eles como isso. Toda a questão do trauma e tal do livro, eu acho que não necessariamente que seja bem abordado ou mal abordado. Eu só acho que é uma questão ali, né, muito importante e que pesa muito a história. Mas mesmo assim, eu não acho que ela precisa ser tão grande. Eu ficava pensando nisso, eu falava, nossa, mas que horas que vai acabar esse livro? A leitura dele é rápida, bizarro de rápido, porque os capítulos são pequenos, tem um capítulo outro que tem, tipo, 30 minutos, que eu li muito pelo Kindle, mas a grande maioria é super rápido. Mas a escrita é muito ruim. Eu não tenho nem como defender isso. Eu não odiei esse livro. Eu achei ele muito vergonhoso. Muito, assim, tipo, muito vergonhoso. Só que, gente, a escrita, ela é muito ruim. A autora, sei lá, essa coisa do personagem falar, tipo, um palavrão a cada
página, cada fala, na verdade, né? Toda fala dele tem um palavrão. Sabe, é uns clichês, assim, que eu não curti. Eu não achei legal. Dito isso, eu acho que eu li esse livro no momento que eu precisava, porque, sendo super honesta, acho que eu já falei isso aqui. Gente, com a minha rotina do meu trabalho como criadora de conteúdo, do meu trabalho como CLT, do meu trabalho como freelancer, eu não tô com cabeça. Quando eu tô lendo alguma coisa, eu só quero ler pra fugir. Tecnicamente, foi o que eu sempre fiz com fanfic crescendo, sabe? Me trouxe um certo conforto nisso, porque é algo muito familiar pra mim, ter essa leitura desse tipo de livro. Dito isso, é um livro bom? Não, eu não acho. E eu tô falando isso com todo o amor do mundo. Eu não acho que seja um livro bom. Talvez em outras circunstâncias eu gostaria desse romance sendo escrito. Sim. Vou continuar a história? Não. Eu vou terminar, no caso, o segundo livro, porque é sobre eles. E querendo ou não, a gente termina nesse cliffhanger no primeiro. Eu quero sim saber o que vai acontecer. E eu quero que a Shannon seja feliz. Então eu vou continuar o Keeping 13, vou terminar. Mas eu não pretendo continuar os outros livros. Eu acho. Eu não sou também. Apesar de tudo isso que eu falei, eu não acho que eu sou o público-alvo deles atualmente. Porque eu não tenho vontade. Tipo, nada me faz querer ler. Quem sabe um dia, quando eu tiver com ressaca literária, me dê vontade e eu pego os outros livros que são sobre os outros caras e tal, porque até onde eu sei, então, tem do Gibbs e tem do Joey, que é o irmão dela, né? Quem sabe? Mas a vontade não existe no momento. Porque eu sinto que vai ser aquela mesma coisinha de off-campus e tal. Gente, olha, na pandemia, eu li todos de off-campus direto, um depois do outro. E fica enjoativo, porque é meio que a mesma história sendo contada várias e várias vezes com algumas mudanças aqui ou ali, né? Então, eu só não tenho vontade. Eu ainda acho também que a personagem não, a autora, fez os caras desse livro bem nojento. Eu não curto muito isso. Eu acho que é isso também que me pega sobre ler os próximos livros. Sei lá, eu só não acho atrativo. O Johnny, eu ainda gosto um pouco mais dele, porque eu acho que ele respeita sim bastante a Shannon. Eu acho ele um personagem legal, mas todo o resto... Obrigada. Gente, é isso. Eu espero que de alguma forma a minha leitura tenha sido válida pra dar essa opinião pra vocês. E eu achei que sim. Sobre as coisas de vergonha alheia, eu acho que tudo tem o seu momento, sabe? Eu sempre fui muito fã dos romances e eu acho que todo romance, tanto em filme, tanto em livro, vai ter as suas vergonhas alheias. É só a gente pegar o Melhor do que nos filmes da Lynn Painter, por exemplo, é cheio de cena vergonha alheia. Só que esse livro, não sei, pra mim parece que ele era mais do que o necessário, sabe? Mais do que o normal, mais do que na maioria dos outros livros. E é isso. Digam quais livros vocês querem esse estilo de vlog.